Eu sou da geração Z, se você também é, você vai entender um pouquinho sobre o que eu quero trazer nesse vídeo. Eu sinto hoje em dia que algumas pessoas que são mais velhas, elas acham que a gente, que é da geração Z, a gente não pegou esse antes e depois da tecnologia, mas a gente pegou. E o que eu quero trazer nesse vídeo é um pouquinho de uma crise existencial que eu ando tendo, e eu acredito que muita gente, ou algumas pessoas andam tendo essa crise também, sobre tudo que está acontecendo no mundo, toda essa vinda da internet, da tecnologia e das redes sociais, e o que isso tem feito e dado, né, de sentimentos e emoções. Esse vídeo aqui talvez ele seja um pouquinho pesado, mas é porque tem alguns pensamentos que têm vindo na minha cabeça e eu queria compartilhar com vocês, porque eu queria que esses vídeos que eu vou postar futuramente aqui no YouTube sejam vídeos sinceros e de coisas que eu penso, que eu aprendo, que eu vivencio e trazer isso para vocês, porque desde pequena eu sempre tive muito essa vontade de passar para as outras pessoas aquilo que eu tô aprendendo e não só aprendendo, aquilo que eu realmente estou vivendo e que eu tô sentindo. Então eu sempre fui uma pessoa de que eu falo muito sobre, né, daquilo que eu sinto. Então eu quero passar isso para vocês. E o assunto do vídeo é sobre essa crise existencial que muita gente está passando e que você também provavelmente está passando. E para a gente poder entender um pouquinho sobre essa crise existencial, vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, porque eu quero falar sobre ansiedade. Antigamente, quando a gente enviava e-mail, SMS, tá? Quando enviávamos cartas, eu não cheguei a pegar a época da carta, tá? Mas eu peguei a época do SMS ali e depois do e-mail, tá? Não e-mail porque eu não trabalhava nessa época, mas o SMS eu peguei. Então, assim, eu não peguei a época, eu não comecei na época do WhatsApp, eu não comecei na época do Instagram, eu comecei no SMS, depois do SMS Facebook, depois do Facebook Orkut. Então, assim, eu fui pegando essas etapas ainda, eu ainda era pequena, mas eu peguei, eu usei. Se a gente pensar um pouquinho na ansiedade de antigamente, eu acredito que ela era inexistente ou ela era muito baixa. E eu não tô falando inexistente de tipo, nossa, as pessoas não tinham ansiedade naquela época. Sim, as pessoas tinham ansiedade, mas eu acho que a ansiedade de antigamente era algo mais talvez como medo e não ansiedade mesmo, né? Eu acho que o termo ansiedade hoje em dia foi muito generalizado. Não tô falando que isso é errado, não, tá? A ansiedade hoje em dia é um problema, merece ser tratada e cuidada, tá? Eu já fiz muitas sessões de terapia, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, então assim, realmente é um problema hoje em dia. Mas antigamente eu acho que isso não era tanto um problema. Porque vamos pensar assim, antigamente, a gente mandava cartas, a gente mandava e-mail, mandava SMS e a gente sabia, dentro do nosso coração, de que a pessoa que recebesse aquela carta, aquele e-mail, aquele SMS, ela ia responder no tempo dela. Então, eu mandei, quando você quiser, você me devolve. Mas, gente, hoje em dia não é mais assim. Porque antigamente a gente sabia que ou a pessoa estava trabalhando, a pessoa estava estudando, ou a pessoa não tinha internet, ou a pessoa não conseguiu, ou a carta se perdeu, o e-mail não chegou, o SMS não chegou, entendeu? Então a gente sabia disso e a gente ficava mais calmo quanto a isso. Hoje em dia a gente fica muito ansioso por conta de como a internet nos proporciona tudo que ela nos proporciona. Então, por exemplo, quando você envia uma mensagem no WhatsApp, eu não, porque eu já desativei tudo isso. Mas se você faz isso, você vai me entender. Quando você envia uma mensagem no WhatsApp, você fica muito ansioso, esperando que aquela pessoa responda o mais rápido possível. E você fica ansioso também esperando aqueles dois risquinhos lá azuis. Então, por exemplo, se eu mando uma mensagem para uma clínica, eu quero que ela me responda na hora. E se ela não me responder na hora, eu já estou mandando mensagem para outras 5 clínicas. E isso, querendo ou não, traz uma ansiedade pra gente, porque a gente quer sempre as coisas para ontem. E a vida não funciona assim. Outra coisa também, além da ansiedade, que eu sinto um pouco de falta, e que se você reparar antigamente, isso era muito mais vivenciado, né? Que era quando a gente, por exemplo, eu lembro que quando eu morava com a minha avó,
e eu era pequena, a minha avó ela enfeitava a casa toda assim pro Natal, sabe? Pra receber familiares. Ela enfeitava pro Ano Novo. Então tinha todas essas datas comemorativas, a gente sempre celebrava em todos os momentos, porque a gente sabia que as pessoas iriam vir à nossa casa. Hoje em dia, a gente dificilmente vai na casa das pessoas. Eu não vou na casa dos meus avós, dos meus pais, de vez em quando eu vou. Tô querendo generalizar isso, porque a gente sabe que existem outros poréns do porquê que a gente não enfeita a casa e faz N coisas, porque a gente sabe que as coisas estão muito caras e a gente não tem mais tempo. Eu sei disso, tá? Então, por exemplo, hoje eu prefiro muito mais mobiliar minha casa, por exemplo, para o meu conforto, do que eu ir numa lojinha que vende coisas de enfeite de Natal, gastar rios de dinheiro para enfeitar minha casa para durar só um mês. Por quê? Porque eu sei que eu tenho uma condição de vida que eu posso pagar, mas eu sei que se eu pagar vai comprometer minha renda, então é melhor eu não pagar. Entendeu? Então eu prefiro não enfeitar minha casa para o Natal. Existem N fatores, mas eu tô falando aqui sobre o que a internet ela nos tirou. Outra coisa também que eu acho que tirou um pouco da gente foi a nossa autenticidade. Então, hoje em dia, e isso já não é mistério para ninguém, é que todo mundo parece sempre igual. Todo mundo tá com a mesma cara, porque todo mundo faz o mesmo botox, todo mundo usa o mesmo tênis, todo mundo usa a mesma roupa. Quando você é diferente, você é estranho. Ou você é muito legal, porque você tá fugindo da bolha. Amizade, sabe? Eu sinto que a gente não cultiva mais. E se você é uma pessoa que você cultiva muito as suas amizades, se você sai pra rolê sempre, parabéns pra você, porque eu não consigo fazer isso. Eu sei que eu nunca fui uma pessoa de construir amizade. Por conta do meu TDAH, eu sempre fui uma pessoa, uma menina muito insegura. Eu não conseguia falar muitos anos atrás, igual eu tô falando aqui agora, entendeu? Então isso causou o fato de eu não ter muitos amigos. E amigos são coisas que você cultiva com o tempo, não é do dia para a noite. Tendo isso, não me culpo por isso, tá? Mas eu sei que muita gente hoje em dia também passa por isso, de não conseguir mais cultivar as amizades. Aí agora vamos pensar o porquê. Hoje em dia, a gente consegue ver a vida de todo mundo. Então, assim, se eu já tô vendo para onde que meu amigo vai, o que ele tá fazendo, onde ele foi comeu, o restaurante que ele foi, o nome do restaurante, o endereço do restaurante, né, que é a localização, por que eu vou ligar, mandar mensagem pro meu amigo para perguntar para ele qual foi o restaurante que ele fez? Quais são as novidades que ele tem para me contar? Se eu já sei da vida dele, porque ele tá expondo online. Ah, Letícia, mas os meus amigos, eles não postam as coisas nos stories do Instagram, por exemplo. Beleza. Mas se você tem uma pessoa na internet que você considera o seu amigo, eu tô falando isso dos influenciadores e criadores de conteúdo, tá? Se você tem uma pessoa que ela posta da vida dela inteira, que ela posta do filho, que ela posta do marido, que ela posta da irmã, que ela posta a casa, posta a obra que ela tá fazendo, ela posta tudo que ela tá fazendo, e você se sente, porque isso acontece, eu tô falando por mim mesmo, que eu tenho essa impressão que as pessoas, às vezes, na internet são minhas amigas, e não são, porque elas não sabem nem que eu existo. Então, assim, se eu tenho essa sensação de que essa pessoa que eu tô vendo 24 horas, ou mesmo que não seja 24 horas, mas seja uma parcela da vida dela, que na minha cabeça é o todo, se eu tô vendo isso, por que eu vou querer cultivar amizade se eu já tenho uma amizade ali que eu posso ver todo dia, toda hora, sempre que eu quiser? Porque eu não tenho que fazer esforço para ter aquela amizade. Eu já tenho aquela amizade, sabe? Ela acorda de manhã, dá bom dia, pergunta como a gente tá, mesmo que eu não seja individualmente, ela posta o café da manhã dela, do que ela tá fazendo. Então, assim, o meu esforço, a minha parte, eu não tô fazendo. E isso para o nosso cérebro é maravilhoso, porque o nosso cérebro adora economizar energia, né? E você cultivar uma amizade também gasta muita energia. Se você parar para pensar também, uma coisa que a internet nos tirou foi o tempo. Por mais que ela tenha nos dado muito tempo. Então, assim, hoje em dia a gente sabe que quando a gente quer pegar um Uber, o nosso endereço que a gente pega para ir para nossa casa já está ali na primeira linha. Então, a gente sabe que abri o aplicativo da Uber, cliquei no meu endereço, pá, só esperar uns minutinhos, o carro já tá vindo. Se o carro demorar 5 minutos, a gente já tá abrindo outro aplicativo para chamar e o mais rápido que vier a gente vai. Não é assim que funciona? Então, assim, a gente sabe que a gente economizou muito tempo. Mas será que essa economia de tempo realmente está sendo muito boa? Porque, assim, do que adianta a gente economizar tempo se a gente está enchendo esse tempo que a gente arrumou para coisas que
Às vezes até realmente são necessárias. Mas até que ponto é necessário? Sabe por quê? Porque a ociosidade, gente, ela também é muito boa. Eu vou falar pra vocês todos os vídeos, todas as ideias que eu já tive pro TikTok e pra cá foram quando eu não estava pensando em nada. Ou quando eu estava lendo um livro, quando eu estava, sei lá, andando na rua. Então, assim, a gente precisa ter a cabeça ociosa. Se a gente não tiver, a gente não consegue pensar em outras coisas. E normalmente, esse tempo que sobra, a gente está sempre preenchendo com outras coisas. Então, assim, por mais legal que a internet tenha sido, e eu falo para vocês com muita clareza que é muito legal porque eu faço TI. Então, assim, por mais legal que seja, por todas essas descobertas, pelo que a IA proporciona, por tudo, sabe? Por ter tudo na palma da nossa mão, por mais que isso seja bom, não é bom. Porque a gente está perdendo o que a gente tem de mais especial, que é ser humano. A gente não cultiva a amizade direito, a gente não consegue raciocinar sozinhos mais. A gente precisa de uma IA. E isso, eu juro pra vocês que eu acho muito legal a IA, mas é doentio, porque a gente tem uma máquina tão potente na nossa cabeça e a gente não usa, a gente não quer usar. E sabe o que é o pior? A gente sabe que a gente tem uma droga ruim na mão e boa ao mesmo tempo. A gente sabe que não faz bem pra gente e a gente não consegue soltar. Sabe por quê? Porque isso foi pensado exatamente para isso. Eu não tô falando que a pessoa que criou o celular, que desenvolveu todas essas atualizações, tudo, foi pensado dessa forma, tipo, nossa, eu vou ferrar com a humanidade. Não. Mas ele não pensou no que isso traria de mal pra gente. E eu sei que esse vídeo tá indo pra um lado muito pessimista, mas é porque eu não sou uma pessoa pessimista, tá? Eu sou uma pessoa bem alegre na minha vida. Eu sempre tento pensar no mais positivo, mas quando eu penso em como as coisas andam indo, eu acho muito pesado. Eu tento ficar justificando o que tá acontecendo com o mundo pelas coisas boas que a gente tem feito. Então, assim, hoje em dia a gente fala sobre diversas pautas. Isso é muito legal. A gente fala sobre o direito das mulheres, a gente fala sobre o racismo, a gente fala sobre o LGBTs, assuntos LGBTs, a gente fala sobre tudo. Eu acho isso muito legal. A gente fala sobre política, que antigamente a gente não falava. A gente fala sobre, não tô falando que a gente não falava, mas assim, os jovens de hoje em dia têm muito mais acesso sobre como votar, sobre em quem votar, sobre o que realmente está acontecendo na política hoje em dia. Então, assim, isso é muito bom porque abre os nossos olhos. Mas eu tento justificar isso por ser uma coisa boa, só que e todo o restante? Eu, eu não sei o que pensar, sabe? Eu não sei como voltar atrás, porque assim, eu sei que eu não posso, deveria usar celular, mas eu não consigo e eu não quero, porque eu fico pensando, como é que eu vou deixar de saber como é que o mundo tá? Como é que eu vou deixar de fazer vídeo, por exemplo, que é o que eu gosto de fazer? É meio, ser um pouco hipócrita, né? Tipo, poxa, eu faço marketing, eu faço TI, mas eu acho isso aqui muito ruim. Mas eu gosto. Meio complicado. Eu queria jogar essa pergunta para vocês de como é que a gente poderia resolver isso. Porque, sinceramente, eu não sei como é que a gente conseguiria resolver isso. O único jeito que eu penso na minha cabeça é que as futuras gerações que estão sendo mais atualizadas, que estão sendo mais conscientes, a gente, nós que somos novos, a gente consiga entender sobre isso e tentar mudar as coisas. Porque assim, se você parar para pensar mesmo, a gente tá na mão de algumas pessoas que são muito ricas no mundo todo. A gente não tem os países unidos, por exemplo, para falar assim, vamos melhorar o mundo. A gente tem cada país com as suas crenças que querem
se bater e se bicar, e se você não fizer o que eu quero, a gente entra em guerra, né? E ninguém pensa no meio ambiente, ninguém pensa nas causas sociais, ninguém pensa nas políticas públicas, ninguém pensa em pessoas que estão passando fome, porque uma pessoa que tem trilhões de reais de fortuna, ela conseguiria alimentar uma cidade ou um país inteiro. E essas pessoas, elas não conseguem pensar nisso, porque elas só pensam no dela. E é triste. Enfim, eu iria entrar em outros assuntos aqui, em outras pautas, em outros assuntos de economia, mas para poder finalizar aqui, que eu esqueci de finalizar o vídeo. Na verdade, eu não esqueci, o vídeo deu ruim. Tive que voltar para refazer o final do vídeo, porque o vídeo não gravou no final, mas tudo bem. Então, assim, eu queria voltar a pergunta para vocês e vocês poderem me dizer, assim, gente, se tem esperança, sabe? Se vocês imaginam como é que a gente poderia melhorar o mundo. Se vocês também sentem isso que eu tô sentindo, se vocês sentem que vocês também estão vivendo no automático, se vocês estão tentando mudar isso, vocês tentam não viver muito nessa bolha da tecnologia, mesmo estando dentro dela. Então é isso. Finalizamos o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu falei, que eu não tenha me perdido em nenhuma parte do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!